Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, toda essa investigação envolvendo a fraude do INSS, Banco Master, que chegam nos aliados maiores de Lula e pessoas muito próximas, como a Roberta Luxinger, o Marcola, que era o assessor do Lula, o próprio Lulinha, o Jacques Wagner, que talvez seja o seu maior aliado politicamente, além de outros nomes que estão indiretamente ligados a ele, como o Flávio Dino ou o Alexandre de Moraes. Então a investigação de toda essa galera acaba por prejudicar o Lula. Tanto que já se fala que o resultado das pesquisas, a queda da vantagem, se deu principalmente por conta das investigações da PF contra o Lula. Mas, como nós sabemos, o Lula é o pai da mentira. E por conta disso, ele está tentando criar a narrativa. Afinal de contas, ele é mestre em criar essas narrativas para tentar trazer a verdade para o seu lado, transformar a mentira dele em uma verdade. Janones, que é o grande criador das fake news pró-Lula, que o diga. Mas vamos falar sobre um ponto interessante sobre isso. Aqui falando primeiro. PT contra-ataca com Dark Horse após desgaste por Lulinha e Marcola. A oposição explora investigações para atingir Lula. Petistas argumentam que o caso Flávio é mais grave eleitoralmente, o que não é. No caso do Bolsonaro, que não é. No caso do Flávio, foi pedido de empréstimo, todo documentado, tem os documentos, tem pedido, tem inclusive as cláusulas que levaram a esse empréstimo, colocando a questão sobre o que ele esperava ganhar pelo empréstimo, que no caso seria parte da bilheteria do filme. PT voltará a explorar o caso Dark Horse, do senador Flávio Bolsonaro. Vai falar que na época não atingiu tanto Flávio Bolsonaro e a tendência é que a repetição desse, tá falando desse caso, a repetição, tende a surgir menos efeito. Pode acontecer da pessoa perceber esse desespero e simplesmente pesquisar o simples ato da pessoa. Ketchup Heinz Zero. Zero adição de açúcares, 100% aproveitar mais. Tem que ser Heinz. O simples ato da pessoa ter um celular, pesquisar sobre essa questão do empréstimo para o filme, faz cair muito da argumentação neste caso. Então, ele vai fazer isso para tentar neutralizar os ataques da oposição nessa largada da corrida presidencial. Reforçou seu arsenal contra o presidente Lula, com suspeitos envolvendo o empresário Lulinha e o ex-chefe do gabinete da presidência, Marcola. Nós podemos colocar também o Jacques Wagner e o Rui Costa. Interlocutores da campanha admitem que será uma guerra em que seus adversários vão explorar investigações para tentar associá-las diretamente ao presidente. Cara, olha só. Essas investigações chegam na Janja porque mostrou que o Marcola, esse assessor do Lula, tinha comprado joias na mão da Roberta Luxinger e se tem a ideia que essa joia seria para a Janja. Então, chegou na Janja. Chega no Lulinha, chega no Jacques Wagner, chega em todo mundo. Apesar do evidente desgaste com o avanço da apuração da PF sobre a relação Lulinha e Marcola com a empresa Roberto Luxinger, o QG petista aposta que tem mais munição contra Flávio. Sei não, viu? O Lula tem basicamente uma pistola 22 com 5 balas no tambor. O Flávio tem uma machine gun com 120 balas, pelo menos, para atacar. O argumento é que Lulinha e Marcola não são candidatos do Palácio do Planalto, enquanto Flávio é. Na avaliação de integrantes da campanha, isso torna eleitoralmente mais grave para o senador. Uma grande burrada. Por exemplo, esse caso aqui do Daniel Vorcado, do Banco Master, com áudio e tudo mais, que é alvo de inquérito, no primeiro momento a PF não achou nada de errado. E, sem falar também, que corrupção é uma coisa de governo. O que é que o Vorcado queria ali com o Flávio? Basicamente ganhar o dinheiro, ele ia fazer esse empréstimo para ganhar uma parte do dinheiro em cima dos lucros provenientes do filme.
E o que o careca do INSS queria com tudo? Queria ganhar ali o dinheiro, ganhar também o apoio do Lula e do Lulinha. O Lulinha foi o grande responsável pelo tráfico de influência para politizar o INSS a seu favor. Perceba como é coisa bem diferente. Um só queria fazer o filme e o outro queria que o INSS continuasse sendo roubado em favor de Marcó. O outro queria continuar com o INSS sendo roubado em favor do careca do INSS e outros. A estratégia QG petista será voltar a explorar o áudio, as notas oficiais e as movimentações financeiras reveladas no caso do Arquirossi. O que acontece? Isso daqui é uma. Flávio tem uma dezena de coisas contra, de maior potencial, inclusive, contra o Lula e também seus aliados. A campanha também aposta que a suspeita envolvendo Lula e Marcola pode perder força caso as investigações não tragam fatos novos. Olha, todo momento está trazendo fatos novos. A grande questão é que, aqui, 4 delações no caso do INSS aguardam definição da PF e da PGR. Existem 4 delações que citam Lulinha, Roberto Luxinger, o Marcola, muitos aliados do PT, além do próprio Jacques Wagner, que é o grande aliado. O ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira, ex-diretor do benefício do Instituto André Fidelis, o filho dele, o advogado Eric Douglas Fidelis, e o empresário e lobista Maurício Camisotti. O caso ocorre enquanto outras frentes de operação sem desconto avançam. Na semana passada, a PF cumpriu medidas com o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, que é o principal aliado do Flávio Dino. Virgílio Oliveira, que está preso em Curitiba, ele assinou com a PF um acordo de confidencialidade em janeiro. Prestou depoimento durante uma semana e em abril a proposta de mais de 120 páginas. Agora, imagine o nome de quem não tem nessas 120 páginas. E sabemos que o INSS é fortemente ligado ao governo. Então, é o governo Lula que é o grande beneficiário do rombo do INSS. Mais de 120 páginas de anexos se prevê a devolução de valores desviados. Então, ele vai saber lá o nome dos sindicatos, do irmão do Lula, por exemplo, quanto roubou. Esse procurador é apontado pela PF como um dos personagens centrais do esquema. As investigações indicam, aqui não vou entrar tanto nesse ponto. Aqui, ó, também o Camisotti, que fez a proposta, e vale falar que, no primeiro momento, ele falava do Lulinha, depois se tiraram. Falava, não chega no filho do presidente, não. A PF, de fato, está protegendo o Lulinha. Embora os anexos sejam sigilosos, informações obtidas pela reportagem indicam que as propostas tratam diferentes aspectos do esquema, incluindo o funcionamento das fraudes, a manutenção dos descontos, possíveis relações com políticos detentores de foro privilegiado e menções a Lulinha e Marcola. Marcola, que é o celular do Lula, basicamente porque todo mundo sabe que o Lula não tem celular, quem tem o celular é o Marcola, é o contato principal, e o Lulinha, que é tráfico de influência com Lula. Os investigadores afirmam que as negociações continuam e que existem interesses nos acordos. As defesas, por outro lado, demonstram preocupação com a possibilidade de informações entregues nos depoimentos serem utilizados antes da conclusão dos acordos. Olha, isso daqui para mim tem uma grande chance de acontecer, de sair mais coisas envolvendo o Lulinha, justamente para pressionar. A avaliação é que isso poderá reduzir o valor das colaborações caso elas não sejam formalmente homologadas. Perceba que isso daqui gera a seguinte questão. Por que estão segurando tantas delações? Sabemos que tem o nome do Lulinha e do Marcola. Será que não é só porque chega nos amiguinhos do Lula e por isso prefere não investigar? É o que acontece. É o que está aparecendo. Mas a esquerda está caindo muito nessa questão. Tanto que nós temos aqui o fórum falando o que a Globo está escondendo de você. Gente, vocês acham mesmo a Globo maior amiguinha, maior aliada do Lula, que foi o canal que mais recebeu dinheiro do Lula? Vocês acham mesmo? Não, é porque não tem o que falar. Eles não tiveram nenhum ganho, basicamente, falando do áudio do Lula, eles não tiveram nenhum ganho falando do áudio do Bolsonaro, perceberam isso e foram falando outras coisas. E vale falar que a Globo também está evitando falar muito da questão do INSS. É só assistir um jornal deles.
Aí tá aqui, falando do caso da produtora Go Up, a produtora que estava fazendo Dark Horse, aquele filme sobre o Bolsonaro, produzido por artistas de Hollywood, filmado no Brasil, mas vendido como se fosse dos States. Ele é recebido mais de 60 milhões de financiamento de Daniel Vorcaro, via empréstimo. Aí tá nessa aqui, ó. Globo faz dobradinha com falar do Bolsonaro e arma investigação, que é aquilo. Estão tentando ao máximo falar, ó, a Globo esconde de você. Porcaria nenhuma. Nós todos sabemos que a Globo é muito aliada do Lula. E o que acontece é simplesmente que não estão achando nada contra o Flávio. E o Lula vai insistir nessa questão do empréstimo para fazer o filme. Isso acontece principalmente pois essas revelações sobre Lulinha e Marcola incomodam o Lula. E vão utilizar o contato entre Vorcaro e Flávio para contra-atacar. Perceba que é uma conversa frente, por exemplo, citando aqui só uma, mais de 7 horas de conversa entre Jacques Wagner e o sócio Daniel Vorcaro. As novas revelações da relação entre Lulinha, o chefe de gabinete presidente. As novas revelações sobre as relações entre Lulinha, o ex-chefe de gabinete da presidência Marcola e a lobista Roberto Luxem estão gerando mal-estar e irritação no presidente Lula. Os assessores do Lula saem garantindo que até agora não há nenhum ato de ofício que possa mostrar que o filho do presidente conseguiu aprovar algum contrato em favor da lobista no governo. E reconheceram, porém, que as conversas divulgadas são inoportunas e inadequadas e não deveriam ter acontecido. Isso já admite grande parte. Mas, olha uma coisa interessante em cima disso. Falaram que a conversa do Lulinha com Roberto Luxinger não produziu nada em favor. Mas, Lulinha visitou o Planalto 18 vezes no mandato do Lula. Para quê? Sabemos que o Lulinha é investigado por tráfico de influência. Provavelmente pedir para o pai ajudar ele com alguma coisa. Pode ser na questão do INSS, pode ser na questão do canabidol. Então, tem muitas suspeitas. Tem uma vasta gama de suspeitas envolvendo o Lulinha, cara, e toda a coja ali do PT, careca do INSS, Roberto Luxinha e tudo mais. A PF interceptou conversas entre o empresário Fábio Luiz, o Lulinha, que orientou a emissão de cobranças para fornecedores do governo federal. Registros obtidos pelo portal Metrópolis revelam que o filho do presidente esteve 18 vezes no Palácio Planalto entre junho de 23 e janeiro de 2025. Para quê? Pedir para o pai fazer alguma coisa para ajudar ele. Ajudar no roubo. As entradas do Lulinha no prédio do executivo somam mais de 23 horas de permanência. O empresário manteve conversa com Marco Aurélio Santana Ribeiro, Marcola, ex-chefe de gabinete da presidência. A PF mapeou a aliança entre Lulinha e a lobista Roberta Luxinger. A empresária repassou verbas e joias para auxiliares do governo. Lulinha mandou o lobista emitir recibos para empresários beneficiados com verbas estatais. O filho do presidente ordenou a cobrança contra Kleber Ribas, dono de uma firma que faturou mais de 80 milhões em contratos federais. Tá aí a propina. Tá aí o que o Lulinha ganhou. A defesa do Lulinha declarou que as idas local serviam apenas para visitas ao pai e amigos. Olha a desculpa esfarrapada. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que as passagens do empresário pelo prédio tiveram caráter privado, sem reflexos nos atos da administração. Desculpa. Uma bela de uma desculpa. Mas aqui, enquanto uns mostram os fatos, tem aqui, ó. Olha como a mídia esquerdista está desesperada. Caso Lulinha, na CPI denuncia subjornalismo e campanha midiática contra Lula a favor de Flávio Bolsonaro. Olha, quem acompanhou o governo Bolsonaro se lembra sempre da Globo, a todo momento ficar atacando Bolsonaro e tudo mais. Vocês acham mesmo que a Globo faria isso? Mentira. A Globo nunca apoiou o Bolsonaro. A Globo apoiou muito fortemente quem? Melhor dizendo, o Lula apoia muito fortemente quem? Quem muito fortemente apoia o Lula? A Globo. Por conta que as verbas publicitárias da Globo explodiram na época do Lula. Já o Bolsonaro diminuiu um pouco e deixou elas mais tranquilas. O Bolsonaro apostou muito na questão de mídia alternativa. YouTube, que sempre tinha as lives dele que ele falava o que estava fazendo,
que na prática foi muito mais eficaz e mais barato. O Lula até tentou fazer algumas lives, mas eu acho que nem durou, mal durou um mês ou dois aquelas lives que o Lula fazia, porque não dava público. Durante a transmissão do programa TV GGN 20 horas, na noite de terça-feira, dia 18, o jornalista Luiz Nassif criticou duramente a cobertura da grande imprensa brasileira, classificando como subjornalismo. O que seria o subjornalismo? Basicamente, falar do fato do Lulinha ter recebido essas verbas, morar no apartamento de luxo bancado pelo careca do INSS na Espanha, do Marcola ter recebido 100, não, foi 200, não, Marcola ter recebido 249 milhões. Nassif analisou o tratamento dado pelos veículos de comunicação ao caso do Lulinha. Ó, até tem erro de digitação, ó. Fábio Luiz, filho do ex-presidente Lula. Rapaz, eu acho que aquele já. Essa matéria é de quando? Será que é de 2027? Colocando Lula como ex-presidente. Em relação ao caso Flávio Bolsonaro. Segundo o jornalista, há uma clara disparidade na cobertura. Nassif explicou que dos 3 inquéritos que temos no STF envolvendo Lulinha, o suposto tráfico de influência, os vazamentos ocorrem exclusivamente nos processos produzidos pelo ministro André Mendonça, que é quem está investigando. O Dino, ele ali vai sentar no processo e não vai caminhar o processo de Dino de maneira nenhuma. Daqui a 10, 15 anos, o Dino pensa em olhar aquele processo. Afinal de contas, nós sabemos que o Dino tá ali para ser o seguidor fiel do Lula. O Dino não é um juiz, é um político togado. Todos nós sabemos disso. Ele citou o exemplo recente, a repercussão de uma conversa amigável entre o lobista Roberto Luxemburgo e Fábio Luiz, que são amigos há décadas, no qual mencionavam um grande negócio que estava na Suíça. Provavelmente algo que eles estavam comprando com dinheiro roubado do INSS. O jornalista argumentou que a empresa distorceu o diálogo ao sugerir lavagem de dinheiro internacional. Ignoraram que a Suíça, ao lado de Portugal, é um dos mercados mais relevantes de cannabis na Europa. O que acontece? No áudio, a Roberta Luxinger também fala sobre isso. Ah, nosso destino é na Suíça, porque lá é mais fácil lavar dinheiro. Tem a citação sobre lavagem de dinheiro na Suíça na conversa. Um dos inquéritos, Fábio Luiz investiga sua atuação junto a um empresário brasileiro para conhecer uma fábrica de cannabis medicinal em Portugal. Vale falar que foi justamente uma fábrica de cannabis medicinal que teve todo aquele problema do consórcio Nordeste que estava a querer vender os respiradores, da máfia dos respiradores. Vocês todos se lembram disso aí. O Lulinha era envolvido com isso também. Para evidenciar a dupla padrão dos veículos, a CIF relatou ter feito uma busca no sistema. O jornal o Globo constatou que no intervalo de apenas 24 horas foram publicadas 10 matérias depreciativas mencionando o Fábio Luiz. Em contrapartida, a última menção associando Flávio Bolsonaro ao Banco Master e seu dono, Daniel Vorcaro, no mesmo, havia sido 10 de julho, ou seja, mais 30 dias. É porque não apareceu nada. Fizeram toda aquela investigação envolvendo a conversa, viram que não tinha nada, pararam de publicar. Vai fazer o quê? Ficar publicando a mesma reportagem ali toda hora? Toda hora vai falar, ó, o Flávio pediu verba para para fazer o filme. O Flávio pediu verba para empréstimo para fazer o filme. Vai ficar repetindo? E outra, mesmo que fique, já se provou o que era. Foi verba para fazer o filme, via empréstimo e tinha a prerrogativa que o, o Vorcaro iria receber parte dos lucros do filme em troca do empréstimo. Então, era uma simples relação comercial. Ao contrário do Lulinha, que não tem nada de simples relação comercial, pois ele recebia em contrapartida, por receber todos esses bens, o quê? O que que ele tinha para dar em contrapartida? Conversa com Lula. Pois a única coisa que o Lulinha tem é ser filho do Lula. Não tem nada além disso ele. E ela é extremamente próxima aqui, ó. PF diz que lobista tinha autorização para agir em nome de Lulinha. A defesa de Lulinha contesta as informações e diz que mensagens sem autenticidade comprovada não podem ser comentadas. Roberto afirmou ser representante de Lulinha em uma conversa com Gustavo Gaspar, ex-assessor do senador Weberton Rocha. Gaspar é investigado por suspeita de participar de desvio do INSS. A PF suspeita que ela
A PF suspeita que ele atuava com o empresário Antônio Camilo Nunes, careca no INSS, e Roberta na prospecção de negócios federais. E não adianta nada falar de que não tinha proximidade, como falou o cara ali do PT, que Lulinha e lobista mantinham reuniões reservadas em casa de luxo em Brasília. Todo esse desespero é por conta que estão vendo que o Lula está caindo nas pesquisas, está enfraquecido. Eles basicamente não conseguem achar nada contra o Bolsonaro, contra o Flávio Bolsonaro. Vão falar o máximo desse caso do Vocaro, que, de novo, é algo muito simplesmente observado que foi um simples contrato de empréstimo. Ao contrário do Lulinha. Pois, o que era ali? O que o Marcola fez para todo aquele dinheiro? Um dos motivos fala que foi joias. Joias que, segundo alguma investigação, aponta que era para Janja. Então perceba, né, galerinha? Isso demonstra um certo desespero. O que acontece? Que o PF indica o recebimento por parte do Marcola, ex-chefe do gabinete do presidente Lula, de uma minuta sobre a aquisição de medicamentos pelo Ministério da Saúde, que é o que é mostrado aqui também. O gabinete de Lula recebeu de empresária ligada à Lulinha minuta de contrato de venda de canabidol ao Ministério da Saúde. A PF localizou uma mensagem no WhatsApp que mostra o ex-chefe do gabinete do Lula, o Marcola, contrato para a venda de medicamentos à base de canabidol. Ou seja, era a venda de influência, uma certa ali que teria na aquisição, porque aqui seria licitação. Aqui já seria aquela licitação marcada para auxiliar a Roberta. Mas chama atenção que o negócio nunca foi fechado. Então, troca de mensagem entre funcionários careca ocorreu em meio citações do então secretário executivo do Ministério da Saúde, o Berg. Precisa de uma reunião amanhã às 8h45, reunião com Berg. Às 10h30, careca apareceu os funcionários de 19 de dezembro. Berg confirmou que recebeu careca do INSS no Ministério para a reunião em janeiro de 2025 e disse, por meio de nota, que a agenda ocorreu em conformidade com as atribuições de sua função na época, sem que tenha havido qualquer tipo de orientação para sua realização. De novo, uma boa e velha balela. Além disso, a defesa dos citados argumenta que as transferências financeiras tratavam-se de empréstimos quitados e nega ingerência em contratos públicos. Mas não é o que nós vemos, por conta principalmente da falta de formalização de tais empréstimos, que é o que chama atenção, pois aquele empréstimo do Flávio com o Vocaro tá tudo correto, tá ali. Já o empréstimo da Roberta Luxinger para o Marcola, não tem nada. Não tem, é um empréstimo sem contrato. Aí eu te pergunto, você acha que uma pessoa emprestaria para outra 249 milhões sem um contrato formal? De boca? Que nada. Então é isso, pessoal. Ficou até aqui. Curta, comentem, compartilhem. E até a próxima.